Oi, sétimo ano, professora Milena aqui de Língua Portuguesa para nossa aula de leitura de hoje. Prepara aí seu cantinho de estudo, já pega seu caderno, lápis, caneta para fazer alguma anotação, algo que você fique em dúvida, certo? Vamos ver aqui o que a gente vai estudar hoje na nossa aula. Vamos ver o nosso tema da aula de hoje. O tema da aula é esse aqui. A gente vai continuar estudando aqui artigo de divulgação científica. A gente vai aprender um pouquinho sobre a sua estrutura. Como é que esse gênero é estruturado? Qual é o objetivo desse gênero? O que é que ele faz? A gente vai tentar aqui destrinchar um pouquinho sobre isso, sobre o artigo de divulgação científica, certo? Vamos aqui para frente. A habilidade é essa aqui. A gente vai analisar a relação entre diversos contextos de produção aqui em relação a esse gênero, que é esse que vocês já sabem, que é o artigo de divulgação científica, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui para frente. O que a gente vai iniciar aqui a nossa aula de hoje por onde? Vamos iniciar pelo texto de fluência da semana. É isso aí. Você já sabe que toda semana o seu professor, ele trabalha com você um texto diferente para incentivar aí a sua influência, a sua compreensão. E o texto de fluência dessa semana é esse aqui. Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. Esse texto está disponível aqui no Brasil Escola, @texto de divulgação científica. Vamos tentar analisar um pouquinho sobre o que esse título traz para a gente. Lembra que eu sempre digo para você que o título ele é carregado de significado? O título ele é carregado de uma semântica, né? Vamos analisar juntos para a gente poder descobrir do que esse texto pode falar. Vou ler aqui o título novamente para que você compreenda. Ele tem assim: cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. Usam o quê? Diferentes formas de falar, né, de se comunicar. É isso aqui que esse texto vai retratar. Quando ele fala sobre o texto de divulgação científica, o que a gente pode falar sobre ele? O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar pesquisas, conceitos científicos, algo que geralmente é um pouco distante do público em geral. Eu vou pegar esse conceito e eu vou transformar ele em uma linguagem mais acessível ao público leigo. Nosso texto de fluência da semana, ele pertence a esse gênero, ao texto de divulgação científica. Basicamente, qual é o objetivo desse gênero? É isso aqui. Pegar o primeiro quadrinho, que são as pesquisas científicas, esses conceitos científicos, e transformar ele em uma linguagem mais acessível, para que você, o público em geral, consiga ter acesso a essas pesquisas. Porque geralmente fica ali, né, dentro do laboratório, cheio de termos técnicos, e a gente, como público que não faz parte desse movimento, né, de cientistas, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas no artigo de divulgação científica, ele vai fazer isso. Vai pegar essa linguagem, esses conceitos que são rebuscados e vai transformar em algo mais acessível. É isso que o artigo de divulgação científica faz, certo? Olha só. E como é que o autor do texto desse que pertence a esse gênero, o que ele faz para tornar isso um conteúdo mais popular, para tentar dinamizar esse conteúdo, para deixar ele mais didático? Para isso, o autor ele utiliza algumas estratégias. Que estratégias são essas? A gente tem aqui. Num texto que pertence a esse gênero, o autor coloca vários exemplos. Quando seu professor está explicando alguma coisa para você, ou a sua mãe ou seu pai, ele explica através de exemplos. E não fica mais fácil? Sim. No texto de divulgação científica, o autor ele pega aquele tema ali rebuscado, aquele tema científico, e ele explica muito através de exemplos. Então, dentro desse gênero, é comum que apareça alguns exemplos que o autor vai colocar para quê? Para didatizar, dinamizar o conteúdo científico. Outra estratégia interessante, ele faz comparações dentro do texto, faz exemplos, comparações.
Dentro desse gênero também, ele coloca várias explicações e, além disso, ele tenta associar a linguagem verbal à linguagem não verbal. Ele pega o conhecimento do texto verbal e, para facilitar a compreensão do leitor, ele geralmente coloca algum elemento não verbal, para que você faça essa comparação entre a linguagem verbal e não verbal e, através da aliança entre elas duas, você consiga extrair o conceito que esse autor quer passar. Tá entendendo tudo até aqui, né? Então, qual é o objetivo desse novo gênero que nós estamos estudando nessa aula de hoje, do texto de divulgação científica? É pegar aquele conhecimento ali científico e transformar ele em algo mais popular, certo? Então, vamos aqui para frente, vamos descobrir qual é a estrutura desse gênero. Como nós sabemos, nenhum gênero possui uma estrutura fixa. Ele não está ali rígido, vai ser sempre daquele jeito. Mas essa estrutura que nós vamos ver aqui agora é uma estrutura que predomina, certo? No primeiro parágrafo, aquele parágrafo de introdução, né? Onde o autor ele vai colocar a temática do artigo de divulgação científica, ele vai tentar instigar você, leitor, a continuar a leitura daquele texto. Essa é a introdução. Depois disso, ele vai desenvolver a ideia dele e, por último, vai concluir fazendo uma associação com algo que ele falou lá na introdução. Essa aqui é a estrutura. Como eu falei lá no início, né? Nenhum gênero possui aquela estrutura fixa, rígida, mas essa estrutura aqui que vai seguir via de regra. Agora, a gente vai fazer a leitura do nosso texto de fluência da semana. Lembra que lá no início eu apresentei para você qual seria nosso texto de fluência dessa semana? Eu falei o título para você. Depois que eu falei o título, eu disse algumas características do artigo de divulgação científica. Aí eu já adiantei para você uma coisa. Nosso texto de fluência dessa semana pertence a esse gênero que nós vimos algumas características. Você está lembrando do título? O título é aquele lá, porque alguns animais, eles conseguem se comunicar por meio de dialetos diferentes. Perceba que dentro desse gênero, ele sempre vai trazer uma curiosidade científica. Ele vai trazer um questionamento para você. E nosso texto de fluência dessa semana, ele trouxe esse questionamento, essa curiosidade também. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer um pouquinho da leitura dele. E como vocês já sabem, enquanto eu vou fazendo a leitura daqui, você vai lendo aí também com bastante calma e atenção. No primeiro parágrafo tem assim: alguns animais utilizam dialetos. Perceba que ele utilizou a expressão dialetos entre aspas. Você sabe por que ele colocou essas aspas em dialetos? Porque a gente sabe que animais, eles não falam como a gente, né? Como ser humano, não utilizam dialetos. Por isso que ele colocou essa expressão aqui, essa palavrinha ele colocou entre aspas, de uma forma assim mais, uma comparação, uma forma mais irônica que ele utiliza. Vamos aqui para frente continuar a leitura do texto. Tem assim: alguns animais utilizam dialetos para se comunicar, como as baleias, os golfinhos, as abelhas e as aves, afirmou a revista alemã de divulgação científica Magazine, em sua edição de setembro. Este é outro aspecto mais em comum entre a forma de comunicação humana e dos animais, descoberta recentemente pela comunidade científica. Os golfinhos inventam diferentes assobios para se comunicar, segundo os cientistas. O que ele está falando aqui? Qual é a curiosidade que esse texto trouxe? Ele está falando, né, que os golfinhos conseguem se comunicar por meio de dialetos, né, assim como o ser humano. Eles conseguem se comunicar por meio de assobios. Perceba que aqui na introdução do texto, ele já disse qual é a temática. Ele já disse do que o texto vai falar. Você lembra que nessa introdução é quando o autor do texto, ele vai apresentar a temática, ele vai tentar situar o leitor que está acabando de pegar o texto, que está acabando de fazer aquela leitura. É isso que esse parágrafo introdutório está fazendo. Quando a gente terminou de ler esse primeiro parágrafo, esses dois primeiros parágrafos, nós já entendemos qual vai ser a temática desse texto, não é isso? Qual é a temática dele?
descobrir, ele vai explicar essa curiosidade científica, como os golfinhos, eles conseguem se comunicar por meio de assobios, assim como o ser humano, né? Vamos para frente. Assim, a introdução, não é? Ela apresenta o assunto do texto, ela apresenta o que é a temática do texto, do que o texto vai falar. Nessa introdução, existe algo diferente dos outros gêneros. Lembra que eu falei para você que o artigo de divulgação científica, ele tenta prender o leitor para ele continuar fazendo a leitura do texto, para ele finalizar a leitura do texto. E como é que o autor geralmente faz isso? Prende você para você continuar fazendo a leitura desse texto. Logo na introdução, geralmente ele coloca algum questionamento, faz uma pergunta, e essa pergunta vai fazer com que desperte em você, leitor, uma curiosidade. Você vai ficar curioso. Se você fica curioso, você fica animado para poder terminar a leitura do texto e descobrir o que é que vai acontecer. E aqui nesse exemplo não foi diferente. O autor, ele levantou um questionamento. Poxa, mas como é que os golfinhos conseguem se comunicar por meio de assobios? Como é que isso acontece? Como é que essa comunicação se dá? Esse foi o questionamento que o autor levantou. Esse questionamento provocou em você o quê? Isso aí, você ficou curioso, você ficou com vontade de continuar lendo o texto. No artigo de divulgação científica, é isso que acontece. O autor, ele apresenta um pouquinho do tema e, além de apresentar esse tema, ele vai levantar um questionamento para que você aguce a sua curiosidade, você fique curioso e continue a fazer a leitura do texto. Tudo isso aqui está presente aonde? Na introdução do meu texto. Agora sim, vamos continuar aqui a leitura. Um exemplo de diferentes dialetos ocorre com a estrelinha de polpa. É um pássaro de pequeno porte, caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça e cujo piar difere do tom dos seus congêneres lá na China. Aqui ele continua falando de alguns outros animais que também conseguem fazer essa proeza de fazer essa comunicação em forma de dialeto, um pouco parecido aqui com o ser humano. Aqui a gente já tem o desenvolvimento do nosso texto, que é o quê? Quando o autor ele vai apresentar novas informações. Lembra que lá no início ele falou sobre os golfinhos, da forma que eles utilizam para se comunicar por meio do assovio? Aqui ele já vai falar de um outro passarinho, esse passarinho com o nome estrelinha de polpa, né? É o nome científico. Ele já vai falar desse passarinho e explicar também como acontece essa comunicação, desse dialeto entre eles. O que ele está fazendo aqui? Ele já está trazendo novas informações para você, para que você, leitor, consiga se apropriar desse conhecimento científico. Vamos aqui para frente. Ele diz aqui: um grupo de pesquisadores da universidade, lá na Escócia, demonstrou que os golfinhos têm a capacidade de conversar sobre um terceiro animal que não está presente. Olha aqui novamente, ele trazendo uma informação nova para você dentro do desenvolvimento. O que ele falou? Ele falou que os golfinhos realmente possuem essa capacidade de se comunicar, inclusive, sobre um terceiro elemento. Ele continua falando aqui, acompanha no segundo parágrafo, tem assim: o corvo ou tuim da Colômbia, por exemplo, usam nomes personalizados para se chamar entre si. Além de acústicos, alguns animais também utilizam outros meios de comunicação. É o caso das aranhas macho, que usam a rede tecida por uma fêmea para perguntar se podem se aproximar dela, já que se, dependendo do ritmo como andam pelos fios, podem ser confundidos com uma presa. E finalizamos aqui nosso texto de fluência, já na conclusão, onde ele vai falar aqui sobre vários animais. Ele falou durante vários animais ao longo do texto que tem essa capacidade de dialogar, de se comunicar entre si. Percebeu aqui que você ficou curioso, a curiosidade científica que esse texto trouxe? É isso que esse gênero geralmente faz. Ele pega aí o conhecimento científico,
e populariza. Deixa ele de forma mais acessível para que você, leitor, consiga ler e compreender, ok? Vamos aqui para frente. Ele diz, na conclusão, devem ser apresentados os resultados que foram alcançados. Porque se eu estou falando de um experimento científico, eu falei logo lá na introdução do que eu vou falar, depois eu desenvolvi, dei minhas explicações e, por último, eu vou dizer quais foram os resultados que eu apresentei dentro dessa minha pesquisa científica, certo? Vamos aqui. Agora a gente vai fazer uma atividade prática. Vamos fazer a leitura de alguns artigos de divulgação científica, só que a gente vai fazer a leitura só da introdução dele, tá bom? Do título e da introdução. E a partir daí, nós vamos responder alguns questionamentos. O primeiro é esse aqui. Analise o trecho abaixo e verifique as estratégias utilizadas para deixar o artigo de divulgação científica mais atrativo para o leitor. O que essa pergunta quer de você? Ele fala que dentro desse gênero textual, os autores utilizam de estratégias para deixar esse gênero mais atrativo para quem está lendo. É isso que acontece dentro desse gênero, do artigo de divulgação científica. E ele quer saber aqui de você lendo esse texto, quais foram as estratégias que o autor utilizou, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. Enquanto eu estiver lendo, você vai lendo junto comigo e já vai direcionando o seu pensamento para esse questionamento. Qual é o questionamento? Que estratégias o autor utilizou para deixar esse texto mais atrativo para quem está lendo? O título é esse aqui: Vitaminas ou sopa de letrinhas? Olha só, o título já é um questionamento. Aí, em seguida, ele fala: a vitamina C você conhece, não é? Mas sabe para que ela serve? E a vitamina A, onde encontrar? E a K, já ouviu falar? Sabia que a vitamina B tem uma família grande à beça? E qual a vitamina ativada com a luz solar? Tem um montão de curiosidades sobre as vitaminas, só esperando pelo seu clique aqui. Aqui é só a introdução do nosso texto. Vamos lá? Olha aqui, quais foram as estratégias que ele utilizou para prender a sua atenção, para deixar ele mais atrativo? Quando ele levantou uma dúvida, logo lá em cima do título ele levantou uma dúvida, ele disse assim: vitamina ou sopa de letrinhas? Ele já levantou uma dúvida fazendo um questionamento para você. Isso aí já aguça o seu senso crítico, né? Aí na segunda temos aqui também outra estratégia que ele utilizou. Qual foi? O uso de perguntas diretas, provocando o quê? Uma maior interação entre os leitores da revista. Quando ele pergunta para você diretamente, quando ele diz assim: você já ouviu falar? Você sabe? Quando ele diz também, não é? Todas essas perguntas diretas, o que está acontecendo? Ele faz com que você, leitor, fique um pouquinho mais próximo de quem está escrevendo. Ele estreita os laços. Essa relação ela fica mais direta, fica uma relação mais descontraída e vai fazendo com que você continue fazendo a leitura do texto. Aí na terceira tem assim: ele traz algo conhecido do público leitor, para depois inserir novas informações. É exatamente isso que dentro desse gênero acontece. Ele pega algo que você já conhece e em seguida ele pega algo novo, algo diferente, para você ir construindo o sentido junto com ele, certo? Então vamos aqui para frente. Aqui nós temos, novamente, outro exemplo de um texto que pertence a esse gênero. Qual é o título? É esse aqui. Algumas plantas são incapazes de fazer fotossíntese e se alimentam de forma bem diferente. O que ele diz? As plantas são capazes de produzir o próprio alimento e fazem isso através da fotossíntese. Até aqui, nenhuma grande novidade, não é mesmo? E por que a surpresa vem agora? Algumas espécies de plantas são incapazes de realizar a fotossíntese, mas acredite, isso não chega a ser uma desvantagem para elas.
Olha aqui novamente as estratégias do autor sendo utilizadas. O uso das perguntas diretas, o fato dele pegar algo que já é conhecido de você e depois trazer algo novo, quando ele diz assim: você sabia que algumas plantas fazem fotossíntese? Isso já é do conhecimento geral, isso você já sabe. Então, ele parte desse pressuposto para trazer algo novo. Mas agora, o que você não sabe, ele continua falando, é que algumas plantas não realizam fotossíntese. Vamos ler aqui juntos no segundo parágrafo. Tem assim: ao longo da evolução, é normal que algumas espécies tenham desenvolvido estratégias de sobrevivência diferentes das dos seus parentes mais próximos. Esse é o caso das plantas aclorofiladas, ou seja, que não possuem o que é clorofila, pigmento que dá a cor verde à maioria das plantas e, portanto, são incapazes de fazer fotossíntese. Ele finaliza aqui explicando por que algumas plantas não conseguem aí fazer a fotossíntese. Vamos ler aqui o que a pergunta quer da gente. Tem assim: analisa o trecho ao lado, esse trecho que nós acabamos de ler. E ele pergunta quais características presentes na introdução do texto de divulgação científica. Dentro dessa introdução aqui, quais são as características que são presentes desse gênero, do gênero texto de divulgação científica? O que nós temos? Nessa introdução, uma característica que nós já vimos, inclusive eu comentei, é que ele mescla as informações novas com informações já conhecidas. Ele fala, algumas plantas fazem fotossíntese. Isso aqui é uma informação conhecida. Em seguida, ele pega uma informação nova. Ele até fala, o que você não sabe é que algumas plantas, elas são incapazes de realizar esse processo de fotossíntese. Ele pega algo já conhecido e lança algo novo. Aí eu pergunto para você, por que o autor ele utiliza dessa estratégia? De pegar algo conhecido e a partir daí falar de algo novo? É uma estratégia para didatizar o que ele vai explicar. Ele queria falar sobre o quê? Ele queria falar sobre o fato de algumas plantas não serem capazes de fazer fotossíntese. Ele queria falar sobre isso. Mas para didatizar esse conhecimento científico, ele pegou algo que você já conhece. Fez com que você ativasse seus conhecimentos sobre fotossíntese. Dessa forma, fica mais fácil para você, como leitor, compreender. Outra informação aqui importante: a apresentação do tema do artigo. É lá na introdução que o tema do artigo ele é mencionado. Lembra que eu falei para você lá no nosso texto anterior que dentro da introdução o tema do artigo ele já vai aparecer de maneira mais forte? E ele também vai fazer alguns questionamentos para deixar ali você preso, para deixar você com vontade de continuar fazendo a leitura do texto. Então, essas duas características aqui que a gente consegue perceber logo na introdução do nosso texto. E já finalizamos aqui a nossa aula de hoje. O que nós aprendemos? Nós vimos um pouquinho sobre algumas características do gênero artigo de divulgação científica. Fizemos a leitura também do nosso texto de fluência da semana. Esse texto ele vai ser explorado para o seu professor também com mais afinco. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, você anotou, eu sei que você anotou, aí você vai levar até o seu professor, seja aí pelo grupo do WhatsApp, seja pela plataforma MOB, certo? Até a próxima aula.